Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Minato Consulting. Hoje eu queria passar rapidamente com vocês a respeito de como foram os primeiros 15 dias desse mês de julho. E por que eu quis fazer um bate-papo com vocês nos primeiros 15 dias do mês de julho? Porque diferente dos primeiros 15 dias do mês de junho, onde o investidor estava muito mais otimista com a recuperação, com a reabertura dos mercados, a primeira quinzena do mês de julho ela foi mais moderada. Você teve ganhos, você teve recuperação de preços, mas o investidor entendendo um recado dado no dia 15 de junho do mês passado, da parte do Federal Reserve. Quando o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, disse que a expectativa do mercado de capitais pode não acontecer na expectativa da economia real. Traduzindo em outras palavras, a expectativa de ganho que os investidores tinham com as bolsas mundo afora na primeira quinzena de junho poderia ser real, mas as economias no mundo não trabalhavam na mesma frequência e era um sinal ao investidor de que talvez ele precisasse de um tempo mais dilatado para começar a ter o retorno que ele esperava. E isso faz total sentido quando a gente começa a observar os principais indicadores ao longo desses últimos 30 dias, ou seja, desde o dia 15 de junho até agora. Por quê? Porque a Covid certamente vai ser uma das 5 piores crises econômicas dos últimos 50 anos. E é uma crise que afeta a humanidade de uma forma diferente que uma crise cambial, uma crise econômica, de uma crise política. Porque ela mata pessoas e ela tira de circulação potenciais consumidores à medida que você guarda essa pessoa dentro de casa. E é interessante notar isso, porque os protocolos de isolamento social impactaram a dinâmica de consumo, tanto de bens e serviços, como o ritmo da produção. E isso tem obrigado a uma revisão das relações das empresas, das relações trabalhistas, da forma como o comércio vai atender, da forma como as pessoas vão consumir, e não é só consumir por internet, mas consumir a partir de novas necessidades, pessoas que passam a trabalhar em casa, pessoas que passam empresas que passam a não depender de um espaço físico tão grande para abrigar tantas pessoas, pessoas que passam a trabalhar de casa como complemento de escritório, que talvez se puderem não voltam para o escritório, empresas que passam a utilizar o home office como atrativo de mão de obra. E aí você tem toda uma dinâmica de logística, de produção, empresas repensando se vale a pena manter as estruturas físicas de logística e de produção que tinham antes. Se alguns negócios que iam ou não iam, compensam continuar sobre a mesa dessas empresas. Ou, se essas empresas passam por uma visão mais racional e diminuem não só linhas de produtos, mas espaços, segmentos de atuação, como eu já disse em outros bate-papos, um processo de consolidação de setores. Tá? E aí, os próprios bancos centrais que adotaram protocolos emergenciais de política econômica para salvar parcialmente empregos, economias, salvar renda, também começam a repensar políticas do pós-crise. Porque, como também já disse, eu tive uma pandemia, isso levou todo mundo a uma situação de aquartelamento, ou seja, eu vou para debaixo de um abrigo, eu fico protegido neste abrigo. No momento em que passa esse bombardeio, que eu abro a porta deste abrigo, eu posso estar vivo. O meu emprego pode estar preservado. A minha empresa pode não ter quebrado. Eu posso ter perdido o emprego, mas ainda tenho alguma renda. Só que quando eu saio deste abrigo, tudo ao meu redor foi destruído. Então, aí entra uma segunda fase, recuperar as economias a partir de uma assistência necessária à população. Porque há muita gente que perdeu o emprego nos últimos 3, 4 meses e não conseguirá outro emprego nos próximos 3, 4 meses. E se conseguir, não será no nível de renda que tinham antes do seu desemprego. E pior, você tem uma situação muito desigual, porque algumas empresas reduziram a renda para não mandar embora, tomaram empréstimos,
fizeram instrumentos alternativos para garantir o controle de suas contas, com a prerrogativa de manter os funcionários ainda em suas folhas de pagamento por um tempo. Este tempo está acabando. E não necessariamente na reabertura, na reentrada da economia à sua normalidade, este empresário, esse restaurante, esse comércio vai voltar a vender e a produzir e a ofertar serviços na forma e na velocidade que ofertava. E talvez tenha que se partir para uma fase 2, reduzir folha, reduzir negócios, reduzir unidades, reduzir segmentos, reduzir país. Em alguns casos, consolidação de setor, fusões, aquisições, vendas. Em outros casos, uma mera demissão. Só que o que é uma mera demissão impacta de sobremaneira no consumo daquela região. E quando você começa a falar de regiões, você também tem uma mudança estrutural. Porque a pandemia acelerou uma série de tendências econômicas, influenciou preferências, influenciou comportamentos, tanto de consumo quanto de práticas de empresas, como eu já disse para vocês. Só que eu tenho dois mundos. Eu tenho um mundo desenvolvido, onde os rendimentos caíram significativamente, prejudicando muito quem estava para se aposentar e fez um acúmulo de poupança, de valor de aposentadoria, de poupança, não, mas de valor de aposentadoria em bolsa de valores, como é o caso de países como Estados Unidos, como Inglaterra, como parte da Europa. E agora, faltando 2, 3 anos para se aposentar, viu o mercado derreter. Esses países, esses investidores pré-aposentados, talvez ainda precisem de 3, 4 anos para ter um equilíbrio com alguma compensação de crescimento. Ok, alguns mercados, talvez como o americano, nesse semestre já volte a uma normalidade. Mas e os países que são subdesenvolvidos? Eu não estou falando de Brasil, estou falando de pelo menos 18 países nessa condição. Esses países, além de ter que contar com um socorro emergencial maior, porque já são países em desenvolvimento, que tem uma industrialização e uma mão de obra inferior quando comparada a outros concorrentes, talvez não tenha tido o suporte necessário de ordem fiscal ou de ordem monetária para atravessar a crise. E são países que pequenas, micros e médias empresas empregam entre 60% e 70% da mão de obra. E aí esses países passam por um choque de realidade, porque essa pessoa não perdeu o emprego até então. Abriu-se a economia e ela perdeu pela falta de tração de recuperação desses países. E aí, essa pessoa continua endividada e continua tendo que escolher qual dívida pagar. Então, assim, eu saio dessa crise, em termos populacionais, muito mais endividado em âmbito global e com muito menos poder de consumo em âmbito global do que em crises passadas. Porque agora eu tive todos os países sendo submetidos ao mesmo tipo de estresse ao mesmo tempo. E aí, uma coisa que é interessante notar quando a gente começa a falar também um pouco dessas expectativas daqui para frente. Porque essa crise vai deixar sim uma cicatriz por longo prazo, tá? E o que é interessante notar? Os investidores, eles devem começar a repensar como trabalhar suas empresas, os seus business. Então, todo o parâmetro que se usava para fazer valuation de empresa, desde de taxa de juros, de resultados anuais para se fazer previsões, pode estar furado. Porque muitas empresas tiveram problema de suprir suas demandas, muitas empresas tiveram danos na fabricação, na distribuição, na logística, e isso pode estar na mesa para ser repensado, para não acontecer mais. Então, as empresas vão ter que repensar se compensa ter toda a complexidade e toda a redução de custo que essa complexidade trazia no momento de risco de guerra comercial, de pandemia, de um desastre natural, que pode acontecer às vezes do outro lado do mundo e que afeta a tua receita aqui, localmente. Muitas empresas vão ter que repensar sua distribuição regional.
a produção regional, a distribuição regional, a receita regional, se compensa a brigar por espaço de market share com outros players que talvez ela não tenha toda a dominância de conceitos que ela precisaria. Então, olhar para uma empresa e estimar retorno não é só uma questão de análise fundamentalista, é de entendimento de ordem macroeconômica, é entendimento de comportamento econômico do consumidor, é entendimento de variáveis de saúde que não existiam em matriz nenhuma, a não ser em processos de compliance oficiais para atender a normativos internacionais, mas que na prática nunca foram testados, e que agora foram testados na prática e em pouquíssimo tempo. Então, a situação que as empresas passam a olhar os seus business é uma situação muito mais desconfortável do que olharam nos últimos 10 anos. Os governos também podem usar uma série de preocupações com saúde, com desculpas outras de variáveis sanitárias, para implementar uma série de restrições de comércio, de viagem, de migração, de turismo. E isso pode impactar também o resultado das empresas, em setores que elas poderiam sofrer um golpe muito duro. Por quê? Porque eram variáveis que o investidor não olhava. Por mais que tivesse algum entrave comercial, alguma questão tributária, não se olhava no nível que vai se exigir analisar uma empresa daqui para frente. A crise ela fragiliza ainda mais os bancos centrais, porque na medida que se usou uma série de instrumentais de estímulo fiscal, de estímulo monetário, uma série de países tiveram enfraquecimento das suas contas fiscais. E aí, o risco de uma série de países ter uma dominância fiscal atrapalhando projetos nos próximos 4, 5, 6 anos. E isso vai gerar, sim, um reflexo nas curvas de juros. Porque não é agora, não é no momento em que o bombardeio acontece, que está todo mundo guardado, aquartelado em casa, que as coisas mudam. É quando eu abro a tampa e eu saio para a realidade de uma nova economia, que eu começo a entender as necessidades que cada país, cada população vai enfrentar. E aí, de novo, vem a pergunta: peraí, será que esse país está fazendo uma política fiscal sustentada? Ah, não, não está. Se a resposta é não, não está, então eu tenho espaço para cobrar um prêmio maior de retorno para financiar esse país, para financiar esse papel dessa dívida sovereign. Então, vários fundos, vários gestores vão repensar o preço a se pedir em papéis de sovereign, de títulos de dívida pública, para os seus portfólios. Porque sabe que os países vão ter dificuldades financeiras a médio prazo se não usarem novos recursos para enfrentar a necessidade com que vão se deparar daqui para frente. E aí são milhares de famílias saindo dessa crise com um nível de dívida mais alto, o empobrecimento da renda, na reentrada da atividade econômica, como eu tenho mais oferta, fica um funcionário mais barato para eu pôr para dentro, porque se ele não quiser, eu arrumo outro que o substitua na oferta do emprego. Países mais endividados e sem um programa, não de socorro emergencial, mas de recuperação para 6, 12 e talvez 18 meses, países muito mais frágeis, e que uma população sem emprego, uma população sem alternativa, e um país que nega apoio com um custo de dívida subindo, vai ter que exigir uma escolha muito nítida entre princípios econômicos, princípios fiscais, populismo eleitoral e população. Essas peças, quando não encaixadas, geram pressão popular, gera troca de equipes econômicas, equipes ministros, gera não incentivo do investidor, do empresário em investir, e afugenta o investidor externo de chegar. E aí você tem uma situação de que você
trava o seu país. E se você travar o seu país, não é que ele vai crescer 1% ou 1,5%. Ele não cresce. E aí você compromete o seu plano de governo. Você compromete uma eleição. Então, isso é algo extremamente delicado para se olhar daqui para frente. Extremamente necessário esse debate. E por mais que se fale, isso me assusta muito, de que vai se voltar às origens e vai se rediscutir todo o modelo fiscal, me preocupa porque a população não conhece qual é definitivamente o modelo fiscal que quer se impor. Me preocupa porque nós temos muito poucos meses para votar uma reforma fiscal que por mandatos não foi feita. Me preocupa porque eu me pergunto, vai ser uma votação emergencial ou vai ser uma votação discutida, debatida? Porque se investiu tempo de 3 trimestres e muito dinheiro para levar o convencimento da população quanto a uma reforma previdenciária, que ficou um pouco aquém do que era o proposto. Dessa vez, o que eu me pergunto é, eu tenho 3, 4 meses para teto do orçamento e reforma fiscal. Em que qualidade de reforma eu quero submeter o país? Em que qualidade de reforma o país terá? Será que passa? Será que é aprovada? Se é aprovada, é uma reforma para daqui 10 anos ter que rever? Então isso também é uma coisa grave, porque não se tem transparência nesse momento. Eu tenho menos tempo e nenhuma transparência praticamente. E eu não tenho difusão disso para a população. Eu tenho uma população agora desempregada, sem renda, assustada dentro de casa ainda. E eu tenho um empresário desmotivado, diferente de 2019, que ele, aceitando ou não o atual governo, tinha uma expectativa de crescimento. E o que move o empresário é a expectativa de retorno. Portanto, ele aceitava investir. Agora ele não sabe. E o investidor externo, que acreditou numa nova administração, um novo ciclo, uma nova oportunidade de ganho, também não sabe se quer investir mais. Então, isso coloca o país numa situação de corner. Não só o Brasil, vários países em América Latina e ao longo do mundo. E isso é grave, porque isso pode gerar troca de governos nos próximos 3 anos para pelo menos 15 países. Olhando para o Brasil, então, os meses de março até maio representaram uma retração muito forte da atividade econômica e isso gerou um impacto deflacionário muito forte. No entanto, vários indicadores estão sinalizando alguma retomada de crescimento, de atividade, por isso que é interessante observar como que esse mês se fecha e como que este terceiro quarto vai se fechar. Porque maio pode ser importante no momento que o mercado trava. Após maio, junho, julho, agosto, setembro, como é que o mercado retoma? E tudo tem dois lados. A MP 936, ela permitiu aí redução da jornada de trabalho, ela permitiu uma escala proporcional de redução de salário e de trabalho na faixa de 25%, 50%, 70%, que seria complementado pelo pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então você teve aí algumas medidas num prazo de 90 dias. Isso foi extremamente importante, isso foi muito bem feito. Esse aspecto atendeu às necessidades. Até o momento, a deflação do IPCA nesse período indica que teve uma taxa de inflação projetada para 2020 aí, muito ruim no primeiro quarto. No segundo quarto, ela ainda não conseguiu tracionar, mas a depender de como ocorre essa reabertura e na velocidade com que ela ocorre, e ainda o reflexo desse assistencialismo emergencial do momento do bombardeio no consumo, na demanda, no grau de ociosidade que ao longo desse terceiro quarto vai ser entendido melhor, na redução dos custos das empresas, na reentrada dessa economia, na redução do poder de compra da população, a gente vai conseguir entender se necessariamente o governo vai ter que pensar num novo pacote de 6 ou de 12 meses de socorro, não só a empresas, mas a população, e como ele vai administrar isso.
Então, é uma questão muito delicada nesse momento, porque a expectativa econômica parece estar melhorando, só que nós temos uma realidade no país que ainda não se sabe os hábitos e costumes. E aí não é uma questão pura e simplesmente de abrir ou não uma academia, de abrir ou não um restaurante, um bar. É uma questão de recorrência da doença e uma questão, principalmente, de quanto o governo ainda está disposto a gastar para evitar o pior se a economia não retomar na velocidade que se promete. Porque eu posso fazer uma série de simulações. O problema é que essa simulação se torne uma realidade. E aí é o lado negativo. Por quê? Porque a pandemia ela provocou uma interrupção do processo de consolidação fiscal, que estava sendo canalizado esforço para uma reforma fiscal, administrativa, previdenciária, e isso parou. O foco foi o quê? Proteger pessoas, socorrer a renda dessas pessoas e as empresas, para evitar uma quebradeira ainda maior, um nível de crise de crédito absurdo e um desemprego que poderia bater aí coisa de 20%, 22%, ou seja, 1 em cada 5 pessoas na população poderia estar desempregada. Só que isso leva a um aumento da dívida do governo, uma dívida fiscal absurda. Então eu saio de um patamar de 75% da dívida em relação ao PIB e eu posso bater aí 93% para esse ano. O que vai obrigar o país a repensar uma série de projetos que ele tinha antes da crise. Talvez ele tenha que estourar o teto do orçamento esse ano, não cumprir. Isso vai distorcer a curva de juros para investidor lá fora e investidor aqui dentro, absurdamente. Mas ele está olhando o quê? A recuperação da população. Talvez ele não olhe. E aí ele está olhando a expectativa de um projeto de governo que pode sofrer pressão popular. É aí que eu coloco a questão de investimento de preços. Porque a depender da escolha, eu tenho uma consequência. E a depender de como a população se manifesta, eu posso ter reflexos em dólar, em taxa de juros, eu posso ter reflexo em preços de bolsa, eu posso ter reflexo na entrada ou não de investidor estrangeiro no país. E aí que entra essa necessidade de entender o quanto que esse prazo de validade de uma série de socorros que começa a acontecer agora, a partir desse mês, termina esses socorros a partir do mês de julho, como é que vai se dar a reabertura, como é que a população vai encontrar novamente emprego, qual o nível de remuneração desses novos empregos, qual o nível de consumo a partir dessa remuneração, o que vai ser o novo normal das receitas daqui para frente das empresas, como é que o governo vai equilibrar essa questão, avança na reforma, não avança, se avançou, avançou total ou parcialmente, porque tudo isso vai formar preço para mais 12 meses à frente. E mesmo que eu tendo resultados muito positivos na produção industrial mensal, que subiu aí 7% em maio, a pesquisa mensal do comércio, que subiu aí 19% em maio, o indicador de formação bruta do capital, que subiu aí 28% em maio, mesmo tendo indicadores positivos, eu ainda tenho incertezas pela frente. E aí que se coloca a principal questão do Banco Central, não tentar acertar um piso ou um teto para o dólar, mas tentar trabalhar expectativas, porque o dólar hoje, neste nível de volatilidade, afeta diretamente a economia real, o empresário, tanto para quem importa quanto para quem exporta. E nós somos um país historicamente exportador de commodities, de tonelagem, de grãos, de minérios, de petróleo, exportador de tonelagem. E aí, a variável dólar, historicamente, na formação deste país, sempre teve um peso muito importante. Então, é difícil hoje para o empresário fazer esse julgamento ainda nesse momento. Então, seria de extrema importância que o governo desse novos sinais de expectativa, desse novos sinais de como vai proceder a questão, principalmente fiscal, nesse próximo semestre. Como que esse suporte pode ou não acontecer. Só para finalizar, queria dizer para vocês que me cobraram nos últimos dias os conteúdos de geopolítica. Nós vamos abordar 8 assuntos, 11 países, em pelo menos 13 episódios. Eu quero fundamentar essas ideias para a gente começar a falar
de investimento offshore. E a partir do offshore, investimentos também no Brasil. Mas simplesmente falar compra, sobe, é ruim, sai, não compra, eu gosto, eu não gosto. Eu queria fundamentar com vocês, numa plataforma bem diferente dessa que a gente fez até agora, os conceitos de geopolítica para a gente ir desenvolvendo. Agradeço pela atenção, peço que vocês fiquem atentos com o desenrolar nos próximos 15 dias dessa questão fiscal, para a gente poder entender um pouco melhor para onde vai o país. Muito obrigado, até a próxima.